Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de parasitologia. Sou o professor Fabiano Vale. Sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, que a nossa aula já vai começar. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos da disciplina de parasitologia, a nossa segunda aula. Bem, então nós já vamos direto ao assunto falando dos plateumintos. Os plateumintos são animais, do filo Platyhelminthes, Esses animais têm o corpo geralmente achatado, daí o nome do grupo Plateumintos, que vem do grego plat, que significa achatado, e helme, que tem o significado de verme. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra provavelmente aí cerca de 600 milhões de anos. Há aproximadamente 20 mil espécies de plateumintos. Podemos citar as planárias, as tênias e os esquizossomos, que são os mais conhecidos, os mais populares. Esses animais aquáticos ou terrestres sobrevivem tanto na água doce quanto na água salgada, podendo ser parasitário ou de vida livre. Bom, então nós já vamos então falar um pouco, da sua anatomia, Então vamos começar aqui pelo sistema digestivo. Esse sistema digestório dos plateumintos, é incompleto, ou seja, a boca é a única abertura para o exterior. Neste caso, não possuindo ânus. Bem, o sistema digestório dos plateumintos, como nós citamos, ele é incompleto, ou seja, a boca é a única abertura para o exterior, não possuindo ânus. A digestão pode ser intra ou extracelular. O intestino é bastante ramificado e facilita a distribuição do alimento digerido. O que não é utilizado na digestão é eliminado pela boca. Bom, dando continuidade, aos sistemas, vamos aqui falar um pouquinho do nervoso, Os plateumintos são os primeiros seres vivos com o sistema nervoso central, composto por um anel nervoso que liga os cordões longitudinais, ou por um par de glândulos cerebroides, de onde saem os nervos laterais que percorrem todo o corpo através de ramificações, proporcionando uma melhor coordenação muscular aos plateumintos. Sistema respiratório não possui sistema respiratório e as trocas gasosas são feitas pela epiderme. Por difusão, temos uma imagem aqui rica, com muita informação. Temos a cavidade, gastrovascular, temos a superfície dorsal, o ocelo, região anterior, o cérebro, sistema excretor, faringe, boca, região posterior, superfície ventral e a corda nervosa central. A musculatura é do tipo lisa que favorece a movimentação e locomoção do animal, podendo ter a colaboração de cílios caso estejam presentes. Bem, os plateumintos, são divididos em três classes, as turbelárias, cestodas e trematodas. Bem, antes de nós sairmos, avançarmos, aliás, e citar, nós vamos falar um pouquinho das planárias, Usamos as planárias principalmente como exemplo nesses primeiros momentos. Vamos então resumir as características mais comuns dos plateumintos, Então vamos lá. Sistema circulatório inexistente, sistema digestivo incompleto, o sistema excretor existente, sistema nervoso existente, como vimos, sistema reprodutor existente e diversificado, sistema respiratório inexistente e o sistema sensorial existente. Bem, a classe dos plateumintos, essas espécies de vermes, são agregadas em três tipos principais. Nós acabamos de citar, a turbelária, a trematoda e cestoda. Bem, conhecida popularmente como planárias, a classe tubelária, os turbelários, é composta por espécies de vida livre. Isto significa que não são parasitas. Bem, a importância, vamos entender um pouco, a importância
das planárias, né? Animais de vida livre, né? Que possuem cílios para locomoção, né? E é um exemplo representante desta classe, né? A planária, né? Então vamos lá. Isso é uma imagem rica, né? Uma imagem de uma planária, né? Podemos observar aí o seu, né? A sua imagem, né? Bem, medindo cerca de 1,5 cm de comprimento, esses plateumintos podem ser encontrados em córregos, lagos e lugares úmidos. Creio que algum de vocês já devem ter visto, né? Locomovem-se com a ajuda de cílios, alimentando-se de moluscos, de outros vermes e de cadáveres de animais maiores, entre outros exemplos. A reprodução das planárias, né? As planárias são animais hermafroditas que podem apresentar tanto a reprodução sexuada quanto assexuada e sexuada, né? Bem, vamos falar um pouquinho mais das planárias, né? As planárias, principalmente, ela tem algo muito interessante que é o processo de regeneração. Esse comportamento, essa regeneração, ela é muito importante porque chama a atenção de cientistas e de pesquisadores, né? A planária é um ser com elevada capacidade de regeneração. Se partirmos, né, fragmentos de uma planária em vários bocados, cada uma dessa parte é capaz de regenerar, mas regenerar o animal inteiro, independente do tamanho ou forma desse mesmo fragmento. É isto. Se cortarmos a planária, ou seccionar, né, bilateralmente, enfim, ou ao meio, né, obtenha-se duas. Caso seja dividida em três, resultam em três planárias. E assim sucessivamente. Esse tipo de divisão ocorre devido à reprodução assexuada que se traduz, né, numa regeneração de pequenos fragmentos do animal, que é designado por fragmentação. Essa capacidade de regeneração deve-se à capacidade de células estaminais que possuem, né? Essas células apresentam algumas características fundamentais, né? São células indiferenciadas e não especializadas. Têm capacidade de extensão, isto é, são capazes de se dividirem e de se diferenciarem em diferentes tipos de célula. Apresentam a capacidade de autorrenovação, sendo a sua divisão, né, assimétrica. Bom, originando duas células filhas que têm destinos diferentes. Uma das células permanece estaminal, enquanto a outra pode diferenciar-se em célula especializada. Bom, é muito interessante, né, essa capacidade de regeneração. Podemos também, né, afirmar, né, que o seu corpo é coberto por um epiderme com células capazes de segregar um muco, né, com função de locomoção, também para manter o corpo úmido, né, e são carnívoras, alimentam-se de pequenos invertebrados, capturam o alimento por sucção, enrolam-se na presa envolvendo com a substância viscosa e prendendo-os, né, como um substrato. Possui um sistema digestivo incompleto, como nós falamos, né? Boca, faringe, intestino, né? Aquela cavidade gastrovascular, e não possui ânus. Os alimentos são digeridos e também secretados pela boca. Bem, dando continuidade, né? Muito interessante as planárias, essa regeneração. Quanto mais eu seccioná-la, mais eu tenho chance de ter mais uma planária, mais um realmente de vida livre. Bem, vamos seguir então, né? Nós falamos da reprodução a reprodução sexuada, né? Então temos aqui a imagem da cópula, temos a imagem aqui dos casulos e jovem planárias, né? Tem aqui uma imagem muito bacana, né? Os ovários, os testículos, o ducto espermático, enfim, né? Anatomicamente aqui bem desenhado, né? E nos esclarecendo, né? Aqui a imagem que nós já vimos, a cavidade gastrovascular que nos chama muito a atenção, né? E a regeneração das planárias, né? Se eu seccioná-la aqui,
ela vai formar uma nova planária. Essa regeneração, como nós já citamos, muito importante, né? Bem, falamos das planárias porque elas são muito conhecidas e fazem, né, elas fazem parte de vários estudos, né? Estudos muito importantes para o meio ambiente, né, para os seres humanos. E vamos avançar então, vamos falar da classe trematoda, né? O cistossoma, né? Os trematodos são plateumintos de vida parasitária. Esses vermes podem parasitar animais, também o ser humano, né? Bom, nós demos o exemplo das planárias de vida livre que não fazem mal ao ser humano, né? Que tem um poder de autorregeneração devido à sua capacidade celular. E agora sim, vamos entrar então, né? Nos reumintos, né, nos plateumintos que são parasitários, né? Bem, então, cistossoma, né? Vamos lá, então, é um gênero de plateumintos trematodos responsáveis pela esquistossomose, parasitose grave que causa milhares de mortes por ano. Temos aqui já o ciclo, né? O ciclo de infecção, né? Mas antes, vamos falar um pouco, né? Um pouco do xistossoma, né? Vamos abordar um pouco esse assunto, né? Então vamos lá. Bom, é importante entendermos um pouco a história, né, do esquistossomose, né? Originaram-se nas bacias do rio Nilo, na África, né? E no rio Yangtze, na Ásia. Os ovos do xistossoma, né, foram encontrados em vísceras de múmias egípcias, cuja origem são muito remotas, né, 1250 anos, né, antes de Cristo, conforme foi comprovado por Huff Heer em 1910. Igualmente, né, existem relatos de que na cidade de Zhejiang, na China, né, foram encontrados ovos de cistosoma japônico em cadáver, né, cerca de 2.000 anos atrás. Em 1852, no Cairo, né, de Harold Birras identificou em necrópsia pela primeira vez em veias mesentéricas os vermes que ficaram conhecidos como esquistossomos. Daí a denominação de bilharziose ou bilharzíase, como sinonimia para esquistossomose. Bem, dando continuidade, em 1904, né, Katsurada descobriu e descreveu pela primeira vez os vermes adultos da espécie conhecida como o Schistossoma japônico. Somente em 1907 ficou evidente, né, pelos trabalhos de Sambon, né, e Manson em Pirajá da Silva, 1908, que os vermes descritos por Biohars compreendiam na realidade duas espécies distintas, tanto em morfologia quanto na sua patogenicidade. O Schistossoma haemotobium, né, com ovos de espículas terminais que afetam preferencialmente o trato urinário, né, e o Schistossoma mansoni, né, cujos ovos têm espículas laterais e que se alojam em vasos sanguíneos do trato gastro, né, no trato digestivo. Atualmente, né, são conhecidos mais de 3 espécies que afetam o homem, né? O Schistossoma intercalatum, descrito em 34, o Schistossoma mekong, né, de 78, e o Schistossoma maliensis, né, de 86. Estes pontos de origem, o Schistossomose mansoni, né, o hematóbia e japônico, foram dispersados para outros continentes. À medida que os meios de transporte foram se desenvolvendo, permitindo fluxos migratórios, né, das 6 espécies do Schistossoma que parasitam o homem, somente o Schistossoma mansoni existe na América do Sul e Central. Neste continente, né, o comércio de escravos, né, o comércio dos escravizados, é considerado como o principal fator responsável pela introdução da doença. As outras espécies não são aqui encontradas devido à existência de hospedeiros, né, intermediários, no caso os caramujos, suscetíveis à infecção, e por isso delas não trataremos, né, neste momento.
Bom, a introdução da esquistossomose no Brasil se deu por meio de tráfico dos escravizados originários da costa da África, né? Que ingressavam no país principalmente pelos portos, né? Os portos de Recife, os portos na Bahia, Salvador, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Dos portos de entrada, a doença se expandiu, né? E se expandiu pelo Nordeste brasileiro, formando extensas áreas de transmissão entre os estados Rio Grande do Norte, Bahia, né? Isso foi acontecendo. Bom, no século XVIII, né, com o início do ciclo do ouro, diamante, o declínio da produção açucareira do Nordeste, né, o fluxo migratório intenso, né, introduziu a endemia, né? Bem, uma vez, né, introduzida em nosso território, encontrou condições favoráveis para a transmissão, constituindo hoje, pela sua magnitude, transcendência, importantes problemas de saúde pública, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste do país. O esquistossomose, né, se expandiu amplamente no país em função de movimentos migratórios em direção às áreas com precárias condições de saneamento básico. A propagação da doença foi e continua sendo facilitada pela longevidade de vermes adultos, que embora tenha vida média de 5, 7, 8 anos, podem chegar a décadas. Grande capacidade, né, de postura das fêmeas, né, que podem colocar em média 300 ovos por dia. Bem, temos então, né, o processo da vigilância, né, do esquistossoma mannsoni. Temos também questões técnicas existentes, né, essas questões técnicas de vigilância que são muito importantes para o enfrentamento. Bom, então nós temos aqui, não podemos deixar de citar a existência de portadores que, mesmo quando afastado dos focos do foco de transmissão, são capazes de continuar excretando ovos por mais de 20 anos. Temos também um outro eixo, né, o caráter crônico, né, a incidência da doença, que faz com que frequentemente os pacientes não busquem tratamento, né? Ampla distribuição dos hospedeiros intermediários, facilidade de contrair infecção e um fator extremamente, né, que é a precariedade do saneamento nas áreas rurais e nas periferias da cidade, possibilitando a contaminação de coleções hídricas amplamente utilizadas pela população mais pobre, né? Então, esse déficit de saneamento básico, né? Da água tratada, né? Da questão do uso das fossas, da contaminação do solo freático, da água contaminada sendo utilizada para irrigar os processos agrícolas, né? Então, os recursos hídricos, né, indispensáveis ao desenvolvimento, né, contribuem para a propagação da esquistossomose no país. Contudo, né, os fluxos migratórios, principalmente hábitos da vida do homem, que pode propiciar novos e amplos habitats para os moluscos hospedeiros, favorece, né, continua favorecendo. Além disso, né, o contato estreito e frequente da população com a água contaminada e a importância da esquistossomose como problema de saúde pública. A esquistossomose é endêmica em vasta extensão do território nacional, considerada ainda um grave problema de saúde pública no Brasil, porque acomete milhões de pessoas, provocando ainda um número expressivo de formas graves e óbitos. Ela ocorre em localidades, né, sem saneamento básico ou saneamento básico inadequado, né? Vamos falar muito de saneamento básico, né? Sendo adquirida através de pele e mucosas, em consequência do contato humano com águas contendo formas infectantes do Schistosoma mannsoni. E a sua transmissão, né, a transmissão da doença depende da presença do homem infectado, excretando ovos do reumito pelas fezes, e dos caramujos aquáticos que atuam como hospedeiros intermediários, liberando larvas infectantes dos vermes nas coleções hídricas utilizadas pelos seres humanos. Outros fatores, né, além do saneamento, atuam como condicionantes e contribuem para
a ocorrência da esquistossomose na localidade. Entre estes, destacam-se o nível socioeconômico, a ocupação, o lazer, o grau de educação e a informação da população exposta ao risco da doença. Esses fatores relacionam-se e favorecem a transmissão, em maior ou menor intensidade, de acordo com a realidade de cada local. Devido à complexidade, transmissão da esquistossoma, e diversidade de fatores condicionantes, o controle da doença depende de várias ações. Então, podemos citar aí ações preventivas, diagnóstico precoce e tratamento oportuno, vigilância e controle dos hospedeiros intermediários, ações educativas em saúde, ações de saneamento para a modificação das condições domiciliares e ambientais favoráveis, Tais ações devem ser executadas de forma integrada, como parte de um programa de controle, um programa regular, um programa intenso, controle duradouro e sustentável da esquistossomose. Isso depende de implantações de políticas públicas, que melhorem as condições de vida da população. Para tanto, isso dependemos dos gestores, gestores municipais, gestores estaduais e os próprios ministros. O Schistosoma mansoni é um verme de cor esbranquiçada ou leitosa, que habitualmente é hóspede de vênulas tributárias do sistema porta, particularmente nas veias mesentéricas, do plexo hemorroidário, e a mesma porção intrahepática da veia porta. Bom, no interior desses vasos encontra-se geralmente o macho e a fêmea, acasalando, Então a fêmea aloja-se no canal do macho, e por ser mais longo ultrapassa-se para diante, Então tem aí o processo de recurva, em uma das flexões. Geralmente esses vermes realizam migrações do mesmo vaso para o outro através de anastomose. O macho isoladamente mede provavelmente aí em torno de 6,5, e 12 centímetros de comprimento. Ele é achatado, porém, devido ao enrolamento ventral de suas bordas corporais para formar o canal ginecófaro, adquire um aspecto cilíndrico, A fêmea mais fina que o macho tem um comprimento aproximadamente 2 vezes maior e é perfeitamente cilíndrica, com a extremidade afilada. Uma vez instalado no canal ginecóforo do macho, é facilmente fecundado e inicia-se a postura dos ovos do interior dessas vênulas, da submucosa intestinal. Bem, os ovos, quando maduros, medem cerca de 150, 140 micrômetros de comprimento por 60 micrômetros de largura, E tem aí o formato oval. Por ocasião da postura, os ovos contêm embrião ainda em formação. Somente depois de decorridos 6 a 7 dias, os miracídios tornam-se maduros. Bem, o tempo de vida dos ovos maduros no tecido é de aproximadamente 20 dias. Morrendo o miracídio, caso a expulsão pela fezes não ocorra, a maioria dos ovos encontra nas fezes contém embriões maduros. A sobrevida dos miracídios dentro dos ovos que permanecem nas fezes é de apenas de 4 a 5 dias. Os ovos necessitam de contato com água, isso é muito importante. Os ovos requer do contato com a água para continuar a sua evolução. A exposição direta das fezes ao sol provoca a morte dos miracídios dentro de aproximadamente 48 horas, 60 horas. Se o bolo fecal for conservado úmido em abrigo da luz solar direta, esses ovos ainda permanecem viáveis por alguns dias, podendo ser carreados por algum veículo, chuva, por exemplo, para alguma coleção hídrica. Depois da água penetra para osmose nos ovos e rompe a sua casca. O miracídio movimenta-se ativamente em busca do seu hospedeiro intermediário, o caramujo. Bem, o Schistosoma mansoni é um plateuminto trematóide, agente da esquistossomose intestinal, popularmente conhecida como o mal do caramujo, em alguns lugares, em alguns territórios, conhecido também como barriga d'água. É uma espécie comum em regiões da África, Antilhas, nós citamos, América do Sul,
pela presença de hospedeiros intermediários adequados e precisa muito dos ambientes favoráveis, né? E aí vamos para o ciclo, né? O ciclo de vida do xistossoma. No hospedeiro humano, os ovos contendo miracídios são eliminados com as fezes ou urina na água. Na água, os ovos eclodem e liberam os miracídios. E os miracídios nadam, penetram em um caramujo hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo, os miracídios progridem através de 2 gerações, né, de esporócitos para se tornarem cercárias. As cercárias nadadoras livres são liberadas do caramujo e penetram na pele do hospedeiro humano. Durante a penetração, as cercárias perdem a sua cauda bifurcada, tornando-os, né, esquistossômulos. E os esquistossômulos são transportados através da vasculatura até o fígado e lá se transformam em verme adulto. O par macho e fêmea de vermes adultos migra, dependendo da espécie, para as veias intestinais do intestino ou do reto, ou para os plexos venosos do trato geniturinário, a qual vivem e colocam ovos. Bem, é muito importante nós citarmos, né, este ciclo, né? Temos então aqui na imagem, né, nós falamos um pouquinho da história, né, do Schistossoma mansoni, da esquistossomose. É muito importante nós conhecermos a história e entendermos que as parasitoses, né, as doenças causadas pelos parasitas, na verdade estão atreladas com a falta de saneamento básico, com o déficit de saneamento básico, com a deficiência do consumo de água potável, principalmente em zonas rurais, principalmente em lugares, né, de vulnerabilidade extrema, vulnerabilidade socioeconômica, né? Está atrelado também com que não há uma educação, né, sobre questões de saúde, principalmente sobre higienização, sobre o consumo de água potável, sobre a necessidade de ter saneamento básico, né? Isso está atrelado com as doenças parasíticas, né? Então foi importante nós falarmos um pouco dessa história, né? Como aconteceu e porque hoje nós temos ainda, né, é a segunda parasitose aí com maior incidência, né, tanto de internações, né, e óbitos, perdendo somente para a malária. Bem, e aqui, né, nós temos aqui o xistossoma do ciclo, né, o xistossoma mansoni, né, estamos falando do ciclo de vida, né, então temos aqui, nós falamos das veias mesentéricas, e a veia porta, né, do fígado. E aqui está o estômago. E logicamente que nós temos o pâncreas. Essa imagem é importante porque nós citamos a veia porta, as veias mesentéricas, né? Bem, sugiro a todos então que, importante, façam as anotações, pesquisem um pouco sobre o Schistossoma mansoni e aproveitem também para ler, para pesquisar um pouco, né, sobre essas doenças parasitárias, sinais e sintomas, os tratamentos, né? É muito importante. Bom, chegamos ao final dessa aula, não iremos nos alongar muito, porque nós teremos né, nós falaremos de outros parasitas, né? Vocês receberão, então, a atividade referente a este assunto, a esta aula. Realizarão essa atividade e receberão ainda um material, né, para complemento dos seus estudos. Bem, alunos, chegamos ao fim. Até a próxima aula de parasitologia. Um grande abraço e até mais.